E aí, a gente tem, né, como eu estava dizendo, a gente tem, dentro da área de vocês, né, que é a área de engenharia, né, a gente tem uma parte específica, né, da engenharia que se preocupa com estruturas, né, com o estudo de estruturas cristalinas, né, que é o caso dos metais que eu acabei de falar. Então, entender um pouco sobre esses arranjos é muito importante. Então, de novo, o nosso tópico da aula de hoje é falar um pouquinho sobre estruturas de sólidos, especificamente sólidos muito bem organizados, que a gente chama de, que se arranjam no que chama de estruturas cristalinas, né? Estruturas cristalinas. O que são estruturas cristalinas, né? E como é que a gente pode diferenciar a estrutura cristalina de outras, né? Por exemplo, o dióxido de silício, que é o SiO2, ele forma, né, arranjos, pode formar arranjos de duas formas aqui, ó. Esse arranjo e esse arranjo, né? Por exemplo, num cristal, né, num cristal de sílica, né, num cristal de sílica, eu tenho essa forma aqui, ó, o quartzito, né, que a gente chama, que é o mineral, né, quartzito, se organiza dessa forma aqui, ó. Então, o que a gente vê? A gente vê algo muito bem estruturado, bem organizado dos átomos, né, nas ligações químicas, uma estrutura muito organizada. Aqui, o contrário, né? A gente vê o mesmo SiO2, né? Por exemplo, formando uma estrutura que não é organizada, né? Que é o caso, por exemplo, de um vidro, né? O vidro é uma sílica não organizada. Aqui eu tenho a estrutura organizada, né? Qual a diferença, né, dessas duas coisas? Como eu já disse, é a organização, né? A gente diz que esse material aqui, ó, esse material que está com átomos muito bem organizados, são chamados de materiais cristalinos. Cristalinos. E esses que estão desorganizados, né, são chamados de materiais que não têm estrutura cristalina, ou também conhecido como material amorfo. O que é um material amorfo? Vem de oposto, né? Morfo é que tem de forma. Ou seja, é uma estrutura que não tem forma, não tem estrutura organizada. Então a gente precisa diferenciar essas duas coisas. Uma estrutura cristalina de uma estrutura não cristalina. A não cristalina a gente chama de amorfo ou sem forma, tá? Sem forma. Essas estruturas cristalinas, né, elas têm uma característica. Qual é a característica delas? Essa organização. A estrutura cristalina dos minerais está relacionada com a resistência e dureza? Tá relacionada sim. Essa organização, né, essa organização dos átomos, né, na estrutura vai refletir em propriedades muito importantes, né? Que é, por exemplo, o ponto de cisalhamento ou a densidade do material, por exemplo, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, a resistência, como você falou, a dureza, isso tudo tá ligado. Não só isso, né? Não só a organização está ligado com a dureza, por exemplo, a resistência, mas dureza pode estar muito ligado, né, tá ligado à estrutura cristalina, com certeza, mas está ligado às forças, né, de ligação também. Mas, por exemplo, vou pegar aqui duas situações, né? O diamante e o grafite, né? O diamante, e grafite são estruturas que têm a mesma composição, que é carbono, né? Só que no diamante, o carbono ele está organizado de uma forma e no grafite está organizado de outra forma, né? Tanto é que essa diferença de organização causa propriedades diferentes. Por exemplo, o diamante é considerado o material mais duro da natureza, né? O diamante, ele na escala de dureza, né, ele é colocado lá no topo, né? Ele inclusive é a referência, né? Você pega o diamante como dureza e a partir dele você referencia os outros. Então o diamante é o topo da dureza, é o material mais duro que existe. Em contrapartida, o grafite não é tão duro, né? Tem estrutura diferente. O grafite, por exemplo, que é o grafite de lápis, né, que a gente usa,
é usado, por exemplo, como lubrificante, né? Lubrificante quando você quer lubrificar algo que você não quer molhar ou não quer, né, colocar um óleo, alguma coisa, você coloca o grafite para lubrificar estruturas, né? Por quê? Porque o grafite ele é organizado na forma de lamelas, né? E essas lamelas, elas escorregam umas nas outras. E aí isso causa esse efeito de lubrificação mesmo, né? Aí você vê como é que é diferente as coisas, né? Estruturalmente diferente. As duas coisas geram propriedades diferentes. O grafite, por exemplo, é um bom condutor de corrente elétrica. Pode fazer um fio, né, de grafite, mas você não pode usar o diamante, porque o diamante é um isolante. Então, olha os opostos, né? Materiais com estruturas, com organizações diferentes, causam, do mesmo material, causam propriedades diferentes, né? Então, aqui, ó, nós vamos focar obviamente, o nosso trabalho, nossa aula, nós vamos focar em materiais que são cristalinos, né? Por quê? Porque são materiais que, de alguma forma, você pode descrever. Você pode descrever pelo menos uma parte dele. No material amorfo, isso não tem como, né? Porque cada parte, né, do cristal não, cada parte da estrutura é diferente da outra, né? É diferente da outra. Aqui não, aqui você tem uma organização estrutural, né? Você vê aqui, ó, que tem uma estrutura que se repete, né? Por isso que é muito mais, vamos dizer assim, mais útil e mais fácil entender um pouquinho sobre estruturas cristalinas. Bom, vamos lá. Então, o que é o material cristalino? Material cristalino é um material organizado, né? Então, bem organizado. E organizado numa estrutura que a gente chama de rede cristalina. Rede cristalina. Uma rede cristalina tem o que a gente chama de célula unitária, né? Lembra desse nome, célula unitária. O que é uma célula unitária? Célula unitária é a menor parte que eu consigo descrever essa estrutura. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Eu vou aqui abrir o programinha de novo, não sei se vocês baixaram aí, mas, enfim. Nesse programinha, ele me dá aqui, ó, a possibilidade de construir alguns cristais. Deixa eu só montar aqui um cristal. Vou pegar aqui um cristal de cloreto de sódio. Mas não abriu por quê? De vez em quando ele dá uma bugada aqui. Deixa eu abrir de novo. Vamos lá. Vou tentar abrir um cristal e ele tem no banco de dados aqui alguns cristais. Você pode até buscar aqui esses cristais. Eu vou pegar o cloreto de sódio. Aqui tem até de metais, ó. As ligações metálicas também. Mas eu vou pegar o cloreto de sódio, que é o mais tradicional, o mais conhecido. Cadê? NaCl. Aqui. Aí eu vou inserir aqui esse cristal. O que eu estou vendo aqui, né? Eu estou vendo uma estrutura no qual eu estou mostrando só um átomo de cloro e um átomo de sódio, né? Numa estrutura básica. Essa estrutura básica, que é no formato de um cubo, deixa eu ver se consigo girar para vocês aqui, que é no formato de um cubo. Eita, não é aqui que eu quero, não. Aqui. Não é isso também, não. Eita, não fiz merda. Deixa eu ver como é que gira isso. Ah, ok. Que era um formato de um cubo. Isso aqui representa o que a gente chama de célula unitária. Né? O que é a célula unitária? É a menor parte da estrutura cristalina. E o que eu estou vendo? Né? Eu estou vendo uma célula unitária de formato cúbico. Né? De formato cúbico. Essa é a célula unitária do cloreto de sódio. Eu posso, por exemplo, ó, deixa eu só ter aqui uma opção. Isso aqui, ó. Eu posso aumentar essa célula para os três eixos, né? X, Y e Z.
E vou aumentando aqui, vou colocando mais, repetindo as células unitárias. Opa, diminuir, não aumentei. Vou colocar 3 para cada lado, ó. E aí, o que eu tenho? Ó, eu tenho uma estrutura, obviamente, uma estrutura que está se repetindo, né? O que eu fiz? Eu peguei a célula básica, que é a célula cúbica, e só fiz uma repetição dessa célula, né? Eu fiz uma transposição dessa célula para os eixos x, y e z. E aí eu posso aumentar isso infinitamente, né? Num cristal é assim que acontece. Eu não tenho uma célula unitária só. Mas eu posso pegar aquela célula unitária e estudar ela. Por quê? Como ela se repete, né? Como ela é a célula básica e ela se repete, ela é o reflexo da estrutura toda, né? Ela é o reflexo da estrutura toda. Então, voltando aqui, ó, eu posso estudar somente a célula básica, que é uma célula unitária, não tem como reduzir mais do que isso, né? Esse é o mínimo, a célula cúbica, tá? A célula cúbica. Beleza? Esse programinha é bem legal que você consegue montar isso, visualizar, né? Principalmente que a gente está trabalhando com estruturas tridimensionais, né? A nossa visão é muito limitada, às vezes, né? No bidimensional, a gente tem que lembrar que as estruturas se arranjam de forma tridimensional. E eu vou focar muito no sistema cúbico, que é esse sistema aqui que eu estou falando com vocês, né? Que é um sistema mais fácil da gente compreender. Alguma pergunta aí? Sim, célula unitária só é usada para materiais cristalinos. Isso mesmo. Para materiais amorfos, a gente não tem célula unitária. Material amorfo, como o nome da diz, não tem forma. Eu não tenho como repetir essas estruturas, porque não tem uma unidade básica, né? Então, a célula unitária a gente usa para materiais cristalinos. O professor, uma célula unitária já é considerada uma estrutura cristalina, nesse caso aí? Não. Ou, tipo, eu tenho que fazer várias igual você fez aí, aumentou? Então, uma estrutura cristalina, né, é um termo que a gente usa para materiais que se organizam de forma ordenada. Isso a gente chama de estrutura cristalina. Ponto. O que é célula unitária? Célula unitária é a unidade básica da estrutura cristalina. Entendeu a diferença das duas coisas? Então, a estrutura cristalina é o arranjo todo, é tudo. E a célula unitária, como o nome está dizendo, unitária, única, né? A célula unitária é a célula básica, é a célula básica que vai se repetir nessa estrutura cristalina. E vai se repetir nessa estrutura cristalina. Então, ali está dizendo, ó, célula unitária é o menor tijolo que, repetido, reproduz a rede cristalina. Exatamente o que eu acabei de falar, em outras palavras. Tá? E aí, né, tá mostrando de novo, só fiz um print lá do programinha, né, para mostrar aqui a unidade básica que está se repetindo, que é uma unidade cúbica, né, uma unidade cúbica. Vai ser sempre cúbico? Não. Eu tenho outros arranjos. Aí, ó, são os arranjos possíveis, que a gente chama de redes bravais. Essas redes bravais aqui, ó, pode ter algumas organizações diferentes, né? O sistema cúbico, que é esse sistema aqui, ó, desses 3 primeiros, é o sistema que a gente vai trabalhar na aula. É um sistema mais, vamos dizer assim, um sistema mais comum, né? Mais fácil de ser entendido, e também é o sistema mais encontrado nos materiais, né? O sistema cúbico. Mas pode acontecer outros, que são esses que eu estou mostrando aqui os outros aqui, né? Eu estou mostrando. É o tetragonal, tem o que chama de ortorrômbico, né? Tem o romboédrico, tem o hexagonal, tem o monoclínico, tem o triclínico. Isso vai depender muito do tamanho dessa aresta, vai depender muito do ângulo, tá? Então, o monoclínico, por exemplo, é como se fosse um cubo no qual os vértices ali estão num ângulo diferente de 90 graus, por exemplo, né? Mas, enfim, vamos focar nesse sistema, que é chamado de sistema cúbico. Sistema cúbico, tá? E o sistema cúbico, como a gente está vendo aqui, ele pode se dar de 3 formas, né? São encontradas 3 formas de sistemas cúbicos. O que chama de cúbico simples, que é esse primeiro, chama de CS, cúbico simples.
Esse aqui, ó, que a gente vê um átomo no centro, né, um átomo no centro aqui do cubo, é chamado cúbico de corpo centrado. Cúbico de corpo centrado. E uma terceira possibilidade é aquele que os átomos estão na face desse cubo, chamado cúbico de face centrada, CFC. Então, a gente vai trabalhar com o CS, que é o cúbico simples, o CCC, que é o cúbico de corpo centrado, e o CFC, que é o cúbico de face centrada. Tudo bem aí? Obviamente, é um assunto que a gente não aborda no ensino médio, tá? Isso aqui é um assunto exclusivo, né, de estruturas cristalinas, estudo de materiais. Isso é ensino superior já. Vocês, obviamente, vão ver, provavelmente vão ver. No técnico tem também, exato. No técnico, dependendo do técnico de eletromecânica, né, a gente tem esse tipo de estudo também. Isso aí. Mecânica. Mas aí vocês vão estudar, provavelmente, mais à frente, vocês vão avançar nesses estudos para as outras redes aqui, né, que eu citei, e, obviamente, dando exemplo de materiais que se arranjam dessa forma, né? Quais são os materiais que se arranjam dessa forma? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses três sistemas que englobam, né, o sistema cúbico, né? O sistema cúbico simples, cúbico de corpo centrado e cúbico de face centrada, né? Começando, obviamente, com o cúbico simples, tá? Qual é o meu objetivo aqui, né, pessoal, dessa aula? O objetivo dessa aula é a gente estudar um pouquinho esses sistemas e a gente poder calcular algumas coisas. Primeiro, são duas coisas que eu quero calcular aqui usando algumas propriedades. Primeiro, calcular o fator de empacotamento desse material. O que é o fator de empacotamento? Qual é a efetividade dos átomos que ocupam o espaço tridimensional? Se estão mais próximos ou não, chamado fator de empacotamento. E qual é a possibilidade de calcular a densidade de um material sem ir para o laboratório? Calcular a densidade teórica, ou seja, calcular a densidade de um material só conhecendo a estrutura dele. Lembra que densidade é a relação da massa pelo volume, né? Então, a gente lembra que, para calcular a densidade experimental, eu preciso conhecer a massa do objeto e o volume do objeto. Então, olha que interessante, a gente vai conseguir calcular a densidade do material olhando a estrutura microscópica, sem precisar ir para o laboratório. Tem como a gente fazer isso. Tá? Então, são essas duas coisas que eu queria ver com vocês hoje, que seria calcular o fator de empacotamento desses sistemas, né, do sistema cúbico, né, especificamente do simples, do centrado e da face centrada, né, olhando um a um a diferença de cada um, e calcular a densidade desses materiais. Tá? Depois a gente vai falar rapidamente sobre uma técnica que é usada, para determinar qual é o tipo de estrutura, tá? Chamada de difração de raio-x. É uma técnica de laboratório que é possível determinar as estruturas cristalinas. Qual tipo de estrutura que o material se encaixa, né? Então, às vezes você tem um material que você produziu no laboratório, ou que você fez um aquecimento nesse material, e você mudou a estrutura cristalina dele pelo aquecimento, né, no forno e tudo mais, e você quer verificar se esse material se organizou, em que tipo de rede cristalina, você tem que usar uma técnica, né, essa técnica chamada de difração de raio-x. É uma técnica que, infelizmente, o IFES não tem equipamento que não é muito barato, mas é uma técnica muito importante para quem estuda ciências dos materiais. Beleza, então tá aí, ó, a diferença dos três sistemas, né? Sistema cúbico simples, CS, onde, né, os átomos estão meio que mergulhados ali nos vértices, né, do cubo. Eu tenho um cúbico de face centrada, tá aqui, né, face centrada, eu tenho um átomo, então, mergulhado no centro desse cubo, né? E eu tenho, finalmente, o cúbico de corpo centrado. Desculpa, eu inverti aqui, né? Desculpa, hein? Aqui seria o cúbico de corpo centrado e aqui é de face centrada. De face porque os átomos estão na face do cubo, tá?
Essa é a diferença básica, né, dos três sistemas. E a gente vai falar em detalhe de cada um. Vamos falar então primeiro do sistema cúbico simples, né? Começar com esse. Primeira coisa que a gente tem que analisar, né? Na escola, lá no IFES, eu tenho no laboratório, eu montei esse sisteminha para dar as aulas com bolinhas de isopor, para ficar mais fácil entender, né? Como o sistema é tridimensional, ficaria mais fácil entender dessa forma. Só que ficou lá, tá lá, não tem como, né? Tá, né? Tudo fechado. A gente vai tentar abstrair o máximo possível aqui das informações, né? Olhando aqui no sistema tridimensional. A gente vai usar um pouquinho de geometria aqui, né? Geometria básica, né? Para calcular algumas coisas. Então, veja só, a distância aqui, ó, a distância, né, entre um átomo e o outro no cubo, a gente chama, tem uma letra Azinha, né, que é chamado parâmetro de rede. Então, essa distância aqui, ó, chamado parâmetro de rede. A gente representa com a letra Azinha, tá? Do parâmetro de rede. A gente vai tentar tirar relações matemáticas, a relação do parâmetro de rede com raio atômico. Tá? Lembrando que a gente está usando aqui um modelo que é o modelo de Dalton, né? Aqui é o modelo atômico de Dalton. Lembra do modelo atômico de Dalton? Esfera rígida indivisível, né? Que é muito útil para estudar esse tipo de propriedades. Mas lembrando que o átomo não é uma esfera rígida indivisível, né? O modelo de Dalton só é útil para isso, para mais nada, entendeu? Não explica mais nada. Usar o modelo de Dalton aqui é muito, muito interessante, né? Porque a gente pega uma esfera e as propriedades de uma esfera a gente conhece da trigonometria, né? Da geometria. Em todos os casos, né, pessoal? Em todos os três sistemas, qual é o volume? Qual é o volume da célula unitária? Como é que a gente calcula o volume da célula unitária? Em termos de A, em termos do parâmetro de rede. Fala para mim aí. Quanto que vale o volume da célula? Se é um cubo. Qual é o volume de um cubo, pessoal? Como é que a gente calcula o volume de um cubo? Tem alguém prestando atenção na minha aula ou o pessoal está dormindo? O pessoal da... A aresta ao cubo, beleza. E o que é aresta aqui no meu... O que eu chamei de aresta no meu sistema? Eu chamei de parâmetro de rede, né? Então, o volume da célula, não importando qual é, se é a CS, a CSC ou a CFC, o parâmetro de rede, o volume da célula é A ao cubo, né? A ao cubo, que é um sistema cúbico. O que eu preciso fazer para todos os sistemas, né, a gente vai falar de um a um, tentar achar uma relação aqui de A com o R, com o raio da célula. Começando com o sistema simples, né? Qual é a relação de A com R? O que vocês acham aí, olhando principalmente essa estrutura aqui, ó? Que é o sistema cúbico simples. Vamos esquecer, por enquanto, o CCC e o CFC. Vamos focar aqui no sistema cúbico simples. Qual é a relação de A com o R, que é o raio do átomo, que é o raio da esfera aí nesse caso? Alguém sabe? Observando que os átomos, no sistema cúbico simples, os átomos, eles se tocam, ó. Isso aí, exato. O A, né, o A vale 2 R's. Eu vou colocar um R maiúsculo aqui, tá? Mas 2 R's, tá? Então, o A, no sistema cúbico simples, ó, no sistema cúbico simples, especificamente no cúbico simples, o A, que é o parâmetro de rede aqui, ó, o A é igual a R mais R. Tudo bem? A igual a 2R. E vamos lá, vamos voltar aqui, né? Esse sistema aqui. Lembra que esse sistema é um sistema no qual eu estou pegando, né, uma parte da estrutura cristalina. Estou pegando só a célula unitária.
Mas lembrando que a célula unitária, ela cresce aqui nos 3 eixos, X, Y e Z. Né? Eu estou pegando só a parte fundamental, que a gente chama de célula unitária. E aí, o que vai acontecer, né? Esse átomo aqui, na verdade, esse átomo não é só dessa célula unitária. Esse átomo é compartilhado pelas outras células unitárias que estão nos eixos aqui, X, Y, Z. Na verdade, aqui, ó, se a gente fizer um corte nisso, a gente tem isso aqui, ó. Né? Na verdade, o átomo da célula unitária, de cada vértice, seria aqui, quantas partes aqui, ó? Quanto que dá isso, vocês sabem? Um quarto, um terço da esfera, um oitavo, o que vocês acham? 1/16avos, quanto que vale isso aqui, ó? Essa partezinha aqui que ele cortou aqui, ó, da esfera. 1/4? Será que é isso mesmo? Só essa partezinha aqui, ó. 1/4 dividido para 6, né? Tá, não sei. Não, então, eu quero saber só dessa partezinha aqui, ó. Quanto que vale isso aqui de átomo, na verdade? Quanto que vale? Isso aqui é quantas partes de uma esfera? Se eu pego aqui e coloco mais uma metade dessa, daria 1/4, né? Então isso aqui é 1/8, não é isso? É 1/4 ou 1/8? O que vocês acham? 1/8. 1/8, isso aí. É 1/8 do átomo. Mas por que isso acontece? De novo, isso acontece por quê? 1/8. Porque o átomo, na verdade, ele é compartilhado por outras células unitárias vizinhas, né? Esse átomo não é exclusivo dessa célula unitária. De modo que eu tenho quantos átomos por célula? Átomos por célula. Quantos que eu tenho? Quanto que vai dar no total? Fala para mim aí. 1/8 vezes 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8 vezes 8 vai dar 1 átomo por célula. Então, vamos lá, vamos juntar as duas coisas aqui, ó. Eu tenho que o parâmetro de rede é 2Rs. O A é igual a 2Rs. E eu tenho 1 átomo por célula. Então, na verdade, eu tenho um átomo que é uma esfera. E qual é o volume de uma esfera? O volume de uma esfera é 4πr, né, ao cubo sobre 3, não é isso? Então, eu tenho um átomo ocupando um cubo. Como seria isso? Um átomo ocupando um cubo inteiro. Então, como é que eu calculo o fator de empacotamento? Fator de empacotamento. Fator de empacotamento seria o volume de átomos, átomos ocupados, dividido pelo volume total. Né? Seria basicamente isso. Né? E qual é o volume de átomos para o sistema cúbico simples? Eu tenho quantos átomos? Eu tenho um átomo que ocupa qual volume? 4πr ao cubo sobre 3. Não é isso? Que é o volume de uma esfera. Dividido pelo volume total. O volume total é o volume de um cubo, né? E o volume de um cubo, nós vimos aqui atrás, ó. É A ao cubo, não é isso? A ao cubo. E A ao cubo, o A em relação a R vale quantos? 2R. Então, seria, o volume total sempre vai ser A ao cubo, né? Porque sempre vai ser um cubo. Para todos os casos. Então, vai ficar A ao cubo, que vai ser 2R ao cubo. Entenderam aí o que eu fiz? Entenderam? Posso prosseguir? Então, aqui em cima, ó, tem o volume dos átomos que ocupam a célula em relação ao volume total. Né? A gente vai achar aqui um valor em percentagem, né?
um valor, percentagem não, um fator, né, que vai ter no máximo, né, o número 1, que seria 100% de empacotamento, né? Por quê? Porque esses R's aqui vão sumir, né? Vão sumir. Vai ficar assim, ó, 4 pi R ao cubo sobre 3, dividido por 2 ao cubo, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, né? 8 R ao cubo. E aí isso vai dar o quê? Vai ser igual a... dá para cortar o R ao cubo aqui, né? Com R ao cubo lá em cima. Vai ficar 4π sobre 3 dividido por 8. Isso vai ser igual a... Aí eu tenho que fazer a continha, né? Quanto que vale π? Vale 3,14, né? Dá para simplificar também o 8 ali, nesse caso, né? 4 vezes 3,14 dividido por 3 dividido por 8. Isso vai dar 0,52. Esse é o fator de empacotamento. Fator de empacotamento para o sistema cúbico simples. Vale 0,52 ou 52%. Tudo bem? Ou seja, o sistema cúbico simples tem uma eficiência de empacotamento de 52%. 52%. Ou seja, tem quase a metade de espaços vazios no sistema cúbico simples. Isso vai refletir nas propriedades do material. Isso, o número 1 é por conta de um átomo, exato. É porque no sistema cúbico, o que a gente fez aqui, ó, simples, né? No cúbico simples, você concordou comigo que aqui eu tenho 1/8. 1/8 vezes 8, são os 8 pedaços aqui, né? 1/8 vezes 8 vai dar igual a um átomo, né? Então, eu tenho o volume de um átomo, e o volume de um átomo é o volume de uma esfera, né? Por isso que eu multipliquei aqui, ó, 1 vezes 4πr ao cubo sobre 3, tá bom? E aí, fazendo a continha, o R sumiu, né? E achei aqui um fator que é de 52% ou 0,52. Show de bola? Posso continuar, então? Então, aí, ó, só a repetição do que eu já falei. Então, já calculamos isso, deu 0,52. Só demonstrei aqui atrás, que deu 52%, ou 0,52. Vamos prosseguir para o outro sistema. Esse aqui é um pouco mais complicado, mas nada demais, tá? Chamado cúbico de corpo centrado. Cúbico de corpo centrado. No cúbico de corpo centrado, que tem essa estrutura, o que eu já vejo, né? Eu já posso inferir aqui sobre a quantidade de átomos que eu tenho dentro da célula unitária. Quantos átomos eu tenho? Nossa, vocês concordaram comigo que aqui tinha 1/8 cada parte dessa, 1/8 deu um átomo, né? Agora eu tenho quantos? Ó, eu tenho 1/8, né, das 8 partes, que vai dar 1, mais um átomo mergulhado lá dentro da estrutura. Então eu tenho 2 átomos para cada célula unitária. 2 átomos para cada célula unitária. Tudo bem? Concorda comigo? Agora, a gente continua tendo aqui o parâmetro de rede, que é o A. E o parâmetro de rede, a gente tem que tirar agora uma relação do parâmetro de rede. Qual é a relação do parâmetro de rede com o raio desses átomos, né? Qual é a relação? Aqui nós tiramos no sistema cúbico simples, que a relação é A igual a 2Rs, né? A igual a 2Rs. E aqui, qual que vai ser? Como é que vai ser o A aqui em função de R, né? Por que é importante a gente calcular isso? Para a gente jogar lá na fórmula do empacotamento, do fator de empacotamento, para assumir esse A aí, ficar tudo em função de R, e aí o R é cortado, e eu consigo fazer um fator de empacotamento, que é um número, né? Que é um valor. Lembrando, mais uma vez, que o volume da célula unitária é A ao cubo, né? O volume da célula.
Show de bola. Aqui tem um grande detalhe. Primeiro detalhe é que os átomos, ao contrário do sistema cúbico, os átomos do A aqui, ó, do parâmetro de rede, eles não se tocam. Então, eu não posso escrever que A é igual a 2Rs. Tá? No sistema cúbico de corpo centrado, isso não acontece. Eles não se tocam. Mas eu posso afirmar que os átomos se tocam na diagonal. Na diagonal. Ok? Os átomos se tocam na diagonal. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem os átomos que se tocam na diagonal. E quanto que vale esses átomos que tocam na diagonal em função de R, né? Quanto que vale? Alguém pode falar para mim aí? Quanto que vale em função de R? Essa diagonal aqui, transversal aqui, que vai desse átomo ao átomo lá da ponta. Alguém? Não estão entendendo ou estão viajando na maionese aí? Vou fazer outra coisa. Ó, essa diagonal aqui, ó, que vai daqui até lá em cima. Quanto que vale isso? Isso, pensando aqui, tridimensional, né? Ok, Daniela, isso mesmo, né? Esse aqui vale R, ó. Aqui eu tenho R e R, desse átomo do centro, e aqui eu tenho mais um R. Então eu vou ter, é isso mesmo, que o A, que essa diagonal aqui, ó, é 4 R's. Perfeito. Já posso escrever aqui, ó, 4 R's. 4 R's. Aqui eu não sei ainda, né? Eu quero tirar uma relação de A com R, né? Um A com R. Eu tenho A. Oh, caramba. Eu não consigo escrever aqui certinho isso. Aqui seria o outro A. Né? A e A. Alguém tem alguma sugestão de como a gente consegue usar a geometria aqui para encontrar isso? Para encontrar esse valor aí esse valor de A em função de R? Como é que a gente poderia encontrar isso? Ó, o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou dar uma dica, ó. Vamos encontrar essa diagonalzinha aqui de baixo, ó. Essa diagonal aqui, ó. Aí depois o que a gente vai fazer, ó? A gente vai relacionar com essa aqui de cima. Vamos encontrar primeiro essa diagonal. Vou chamar de X aqui, ó. Quanto que vale esse X, né? O que a gente está vendo ali é um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo, assim, ó. Eu estou vendo... Oh, caramba. Eu estou vendo os catetos, que valem A e A, e a hipotenusa aqui, que vale X. Não é isso? Então, vamos descobrir quanto vale esse X aqui primeiro, ó. Vamos descobrir. Então, X ao quadrado vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado. Não é isso? Então, X vai ser o quê? 2A ao quadrado, tirando a raiz, vai ficar A raiz de 2. Né? Então, esse X aqui, ó, posso apagar. Esse X aqui, encontrei, vale A raiz de 2. E quanto que vale isso aqui também? Isso aqui vale A. Não é? Aí, o que eu posso utilizar aqui? Agora, bom, agora eu tenho como, matematicamente, eu tenho como tirar uma relação aqui de A em função de R, né? Aí eu teria um outro triângulo aqui para a gente estudar, que seria esse triângulo aqui, ó. Esse e esse, no qual, ó, tô pegando aqui, ó, 4R, caramba, 4R, tá aqui. Esse aqui é o A, né? É o A, e esse aqui, que é a diagonal, a gente acabou de determinar que é A raiz de 2. A raiz de 2. Então, a gente pode usar de novo aqui, né? Pitágoras, não é isso? Ficando assim, ó. 4R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado. Não é isso? Então, ficaria 4R, né, vai dar 16. 16R ao quadrado igual a A ao quadrado mais, tirando da raiz aqui, ficaria A ao quadrado 2, né? Isso daria, então, que 3A ao quadrado
é igual a 16R ao quadrado. E A, então, vai ser igual a raiz quadrada de 16R ao quadrado sobre R. Sobre 3, desculpa. Sobre 3, né? Então, A vai ser igual a raiz quadrada de 16, 4. Né? Ficaria 4. R ao quadrado sai da raiz. 4R, raiz de 3. Tiramos aqui uma relação de A em função... Alguém já falou isso, né, Felipe? Obrigado, Felipe. Obrigado. Então, tiramos aí uma relação de A em função de R. Né? Em função de R. Beleza. Para que eu fiz isso tudo, né? Só vou acrescentar mais um slide aqui para a gente calcular o fator de empacotamento agora. Não sei se vocês estão acompanhando aí, se perderam no raciocínio. Se perdeu, pergunta aí. Então, qual é o fator de empacotamento? O fator de empacotamento para o sistema cúbico de corpo centrado vai ser igual, seguindo a mesma ideia, volume dos átomos que ocupam a célula dividido pelo volume da célula, ou que é o volume total. Né? Então, o fator de empacotamento vai ser igual a quantos átomos que tem por célula? Incluímos. Temos 2 átomos por célula. Então, 2 vezes o volume de cada átomo. 4 π R ao cubo sobre 3. Dividido por volume da célula, que é o volume da célula, não muda. Então, o cubo, o volume da célula é A ao cubo. Mas A é o quê? A é 4R sobre raiz de 3. Não é isso? Então, ó. Aqui, ó. 4R sobre raiz de 3 ao cubo. Né? Isso aqui dentro tem o A, né? Seria o Azinho. Isso vai dar, então, igual a... Resolvendo isso, né? Vai ficar aqui, ó. 8 π R ao cubo sobre 3, dividido por... Aqui vai dar... O cubo de 4. 4 vezes 4, 16... 4 vezes 4, 16, vezes 4 de novo, 16 vezes 4, vai dar 64, né? Vai ter o pernilongo rodando aqui, tá bravo. 64. Então, ficaria 64, R ao cubo, raiz de 3 aqui ao cubo, não é isso? Não sei se estou fazendo isso certo, mas tá bom, não lembro mais. É isso que a gente tirou, né? Aqui, né? 4R, raiz de 3, isso mesmo, tá certinho. Aí teria que calcular isso aqui, né? Porque, bom, aí o R vai cortar, né? O R vai cortar, eu poderia simplificar aqui algumas coisas, enfim, né? Aí eu vou ter só um valor que é em função de π, né? E aí, calculando isso tudo, né, o fator de empacotamento calculado vai ser igual a 0,68. 0,68. Ou 68%. Né? Então, ou seja, o fator de empacotamento é mais eficiente para o sistema de cúbico de corpo centrado em relação ao cúbico simples. Né? No cúbico simples, a gente achou um fator de empacotamento de 0,52. Aqui a gente está achando um fator de empacotamento de 0,68 ou 68%. Era algo óbvio, né? Porque, óbvio, visualmente, a gente já observa, né, que eu tenho mais átomos ocupando os espaços, né? Se eu tenho mais átomos ocupando o espaço, o fator de empacotamento tem que aumentar. Beleza? Tudo bem? Posso prosseguir? Show. Vamos falar então? Aqui está uma repetição, tá, do que eu já falei, da demonstração, está dando 0,68. Né? Para demonstrar, a gente já demonstrou. Aqui tem a
o cálculo aqui de novo, né? Tudo bem. Não vou repetir isso. Já falamos sobre isso tudo. Só uma demonstração mesmo. Agora vamos finalizar falar do cúbico de face centrada. Cúbico de face centrada, que não é difícil, né? Não é difícil. Primeira coisa, vamos lá. Vamos determinar quantos átomos por célula. Átomos por célula. Alguém pode falar aí para mim? Quantos átomos por célula eu tenho? Átomos por célula. 3. Bom, a gente já sabe que tem 1/8 aqui, né? 1/8 vezes 8 que vai dar 1, né? Vai dar 1. Então, teria 1 em cada vértice, né? Mas eu tenho aqui, ó, esses átomos que são metades, né? Metades mergulhados nessa face, né? Mas são quantas faces? São, ó, tem uma aqui, uma lá embaixo. Não, daria um átomo. Mais um. Aí eu teria um aqui, outro lado. 2. Um aqui, outro aqui. 3. Né? 3. Faltou algum? Não, né? Então, daria um total de 4 átomos. Então, eu teria 4 átomos por célula. 4 átomos. E continuo tendo parâmetro de rede. Não muda. O parâmetro de rede é o Azinho. O Azinho, que é o parâmetro de rede, está descrito aqui, ó. A gente tem que esses átomos que estão aqui mergulhados na face, né, do vértice e a face, eu tenho um R aqui, né? Um R, eu tenho aqui mais 2 R's, mais um R aqui que vai dar 4 R's, né? 4 R's. E aqui eles não se tocam, né? Não se tocam. Mas a gente sabe que aqui vale A e aqui 4R. E dá para tirar uma relação muito mais fácil aqui de A com R, usando trigonometria de novo, né? Porque a gente tem um triângulo. Retângulo, né? Um triângulo retângulo, no qual isso aqui vale A, isso aqui vale A, isso aqui vale 4R. Então vai ficar a hipotenusa, que é 4R, vai ficar 4R ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado, né? A soma dos catetos ao quadrado. Aí vai ficar aqui, então, que 16... não precisa nem resolver isso, né? Porque a gente vai tirar da raiz, né? Vamos deixar aqui. 4R ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. Né? Então vai ficar aqui A é igual a raiz quadrada de 4R ao quadrado sobre 2. É por isso que eu não tirei, por isso que eu não resolvi aqui, que vai sair da raiz, né? Vai ficar aqui A é igual a 4R sobre raiz de 2. Raiz de 2. Beleza? Fiz certo aí? Fiz, né? 4R ao quadrado, R ao quadrado. Tirei da raiz. Tirei da raiz de 4R. E ficou na raiz ainda o 2, né? Ficou o 2 na raiz. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. E como é que a gente vai calcular o fator de empacotamento, né? Como é que a gente calcula o fator de empacotamento? Mesma coisa. Opa, eu esqueci de abrir um slide aqui, vou ter que abrir para calcular esse fator antes de mostrar ali. Seguindo a mesma lógica, qual é o fator de empacotamento? O fator de empacotamento no sistema cúbico de face centrada vai ser a quantidade de átomos, o volume dos átomos, que vai ser, nós já concordamos que são 4 átomos, né? 4 átomos, 4 vezes o volume de cada átomo, que é 4πr ao cubo sobre 3, que é o volume da esfera, dividido pelo volume da célula unitária, que é A ao cubo, mas A gente sabe que é 4R raiz quadrada de 2. Então vai ficar 4R raiz quadrada de 2 ao cubo, né? Da mesma forma que o R ao cubo vai cortar lá em cima, né? E resolvendo isso, já resolvendo, eu vou ter um fator de empacotamento que vai dar um pouco maior, né?
Aqui ele até fala no próximo slide quanto que vai dar. 0,74 resolvendo essa matemática aqui. Já estou adiantando aqui, né? 0,74 ou 74%. Então, o sistema cúbico de face centrada é o sistema mais empacotado, né? É o sistema que tem mais eficiência de empacotamento, dos três que a gente listou, né? 0,74. Aí a gente tem um resumo do que a gente acabou de falar do sistema cúbico, né? Cúbico simples, quantos átomos por célula, qual é a relação, né, do parâmetro de rede aqui, ó, o A, quanto que vale para cada sistema, e quanto que é o fator de empacotamento para cada sistema que a gente provou, que a gente calculou, né? 0,52 ou 52%, 68 ou 68%, 0,74 ou 74%. Mostrando aqui que o CFC é um sistema mais empacotado, né? Os átomos estão mais ocupando, né, com maior eficiência a célula unitária. Perguntas? Tranquilo? Bom, então, prosseguindo, a gente agora vai calcular a densidade de um material usando essas ideias. E como é que a gente calcula a densidade usando essas ideias? Bom, densidade, a gente sabe que é a relação da massa pelo volume, não é isso? Se eu sei quantos átomos ocupam uma célula unitária, eu descubro a massa. Se eu sei que eu conheço o volume da célula unitária, né? O volume da célula unitária é A ao cubo. E A vai ser diferente, obviamente, para cada sistema. Se eu conhecer o sistema, é só substituir e resolver, sem ir para o laboratório, né? Aqui vou dar um exemplo, ó, para ficar mais fácil isso. O cobre tem raio atômico de 0,128 nanômetros. Então, o raio do cobre é 0,128 nanômetros. 0,128 nanômetros é a mesma coisa que 0,128 vezes 10 a menos 9 metros, que é a mesma coisa que 0,128 vezes 10 em centímetros, né? 10 a menos 11 centímetros, né? 10 a menos 11. Menos 11 não, né? Espera aí, a gente tem que multiplicar, né? Não. Então, é andar com a casa menos 7, né? Centímetros. Menos 7 centímetros. Então, transformar metro para centímetros, eu tenho que multiplicar por 100, né? Por que eu coloquei em centímetro aqui? Porque a densidade a gente geralmente calcula grama por centímetro cúbico, né? Tem até a resposta aqui, mas vamos descobrir. Então ele diz, ó, que o cobre tem raio tal, uma estrutura CFC. Opa, uma estrutura CFC, a gente calculou, viu aqui atrás, ó, CFC, eu tenho 4 átomos por célula e eu conheço qual é o parâmetro de rede dele. Tá aqui. Então ficaria assim, ó, para calcular a densidade do cobre, ó, a densidade do cobre seria massa do cobre. Quantos átomos de cobre eu tenho na CFC? Eu tenho 4 átomos. 4 átomos. E quanto que vale a massa de cada átomo de cobre? Aqui, ó, massa do átomo de cobre. 63,5 U. Cada átomo de cobre. Então, ficaria 63,5 U. Mas lembre que o U tem uma unidade em gramas, né? Que é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, a parte de cima tem que ser gramas, né? A parte de baixo vai ser centímetro cúbico. Para achar gramas em centímetro cúbico. Então, eu sei que, ó, ele afirmou. Isso eu conseguiria fazer, obviamente, o cálculo da densidade se eu conhecesse isso aqui, ó, né? Se eu conhecer qual é o tipo de estrutura. Senão, porque cada tipo de estrutura tem uma propriedade diferente, né? Tem uma quantidade de átomos diferente, né? E por aí vai. Então, ó, 4 é a quantidade de átomos, número de átomos, vezes a massa de um átomo, em U, vezes quanto que vale o U? 1,66 vezes 10 a menos 24. Dividido pelo volume. Quanto que é o volume? O volume vai ser A ao cubo. E quanto que é A? A é 4R sobre raiz de 2. Então, ó, 4
4 vezes R. Quanto que vale o R? Quanto que é o raio? Ó, ele deu no problema, não deu? Ó, o raio atômico do cobre é 0,128 vezes 10 a menos 7 centímetros. Eu vou substituir também, ó. Ficaria 4 vezes 0,128 vezes 10 a menos 7. Vezes 10 a menos 7, aqui a unidade é centímetro, né? Ó, voltando, 4R, raiz de 2. Isso tudo ao cubo. Isso tudo ao cubo. Então, o que eu fiz para calcular a densidade? Primeiro, eu tenho que conhecer qual é o material. Nesse caso é o cobre. E ele disse que o cobre ele se arranja cúbico de face centrada. Então, eu peguei as características do cúbico de face centrada. São 4 átomos por célula. Então, 4 vezes a massa de um átomo, eu descubro aqui quantos gramas, né? Quantos gramas eu tenho dentro da célula unitária. Quantos gramas eu tenho dentro da célula unitária. Dividido pelo volume da célula unitária, que é o A ao cubo, e eu sei que o A é 4R raiz quadrada de 2, e eu sei que o raio atômico do cobre é conhecido, que é esse valor, passado em centímetro, é só resolver aqui a matemática da densidade do cobre. Né? Então, a densidade do cobre aí, calculada por essa forma teórica, né, sem ir para o laboratório, está dando 8,89. 8,89 gramas por centímetro cúbico. 8,89 gramas por centímetro cúbico. Isso que? Calculado de forma teórica. Certo? Teórica. E aí ele dá aqui, ó, qual é a densidade do cobre medida de forma experimental. Experimentalmente, é determinado 8,94. Está bem próxima, né? Tá vendo? As densidades teóricas e experimental. Né? Teórica e experimental. Mostrando que é útil, né? A utilização dessa forma de calcular a densidade de um material usando só as propriedades da estrutura cristalina, né? A massa, né? A quantidade de átomos, o volume dela, né? Por aí vai. Tudo bem? Entenderam a lógica aí de como eu resolvi o problema? Beleza, eu só não estou fazendo a matemática na calculadora porque é só ir resolver, né? Só resolver os números aí. O que eu quero que vocês entendam é como a gente calcula isso, né? Teoricamente. Outra forma aqui de calcular isso, mas não esquece isso. Né? Esquece isso aqui, ele entra com o número de Avogadro, massa molar, mas usando essa ideia aqui fica muito mais simples de vocês entenderem. Massa dividido pelo volume. Massa é a quantidade de átomos vezes a massa dele. Volume é o volume da célula unitária, que é A ao cubo. E o A pode variar para cada tipo de arranjo, né? Para cada tipo de arranjo. Bom, estou terminando a aula já. Finalizando, parte final da aula. Falei que hoje seria um pouco mais curto mesmo. Essas, como eu disse, né, isso que a gente fez até agora foi uma análise teórica, né, de calcular o fator de empacotamento, né, e calcular a densidade de estruturas cristalinas, baseado, obviamente, na estrutura cúbica, né. Aí, para outras estruturas, teria que ter outras análises e tudo mais, que a gente não vai entrar aqui em detalhes. Né? Vou deixar isso para outras matérias que vocês verão para frente. Mas, tá, como é que a gente determina experimentalmente qual é o tipo de estrutura cristalina? Né? Como é que eu sei que a estrutura é cúbica, ou que ela é hexagonal, que ela é, enfim, rômbica, ortorrômbica, né? Qual é a técnica experimental que a gente usa? A gente usa essa técnica aqui, ó, chamada de difração de raio-x. Difração de raio-x. Basicamente, a difração de raio-x, ela funciona, eu tenho uma fonte, né, uma fonte de raio-x. Lembra que raio-x é um tipo de onda eletromagnética, né, que tem um comprimento de onda, e aí o equipamento, ele emite, né, esse raio-x. Na verdade, tem toda uma explicação de como
como é essa emissão de raio-x, que não vale a pena falar aqui, mas esse raio-x ele vai interagir com a amostra. Vai interagir com a amostra. E como a amostra ela é muito bem organizada, em termos estruturais, né, em termos de estrutura cristalina, essa amostra ela vai funcionar como uma rede de difração. Né? Vocês vão estudar em ótica difração, mas aqui, lembra que a gente falou lá atrás de modelos atômicos, né? Que é a difração? Né? A difração é o fenômeno no qual eu tenho uma onda, né? Uma onda eletromagnética passando por uma fenda, né? Passando por uma fenda. E quando passa por uma fenda, eu tenho o que a gente chama de interferência construtiva e interferência destrutiva, né? E aí, o que é interessante, né? Que a gente tem a ver lá com a primeira parte da matéria, né? Por que eu tenho que usar raio-x para acontecer a difração aqui? Por quê? Lembra que o pré-requisito básico para acontecer o fenômeno da difração é que o comprimento de onda tem que ser da ordem de grandeza da distância, né, da fenda. Isso acontece exatamente para estruturas atômicas como essa. A distância entre os átomos num sistema cúbico, né, um sistema qualquer, a distância entre os átomos se dá exatamente na região do raio-x, que é da ordem de 0,1 nanômetros. Né? Então, por isso que esse fenômeno de difração não acontece no ultravioleta, não acontece no visível, ou não acontece no infravermelho, para estruturas cristalinas. Acontece na região de raio-x. Obviamente, quem descobriu isso ganhou o Nobel, né, tudo mais, porque foi uma sacada muito legal. A partir dessa técnica, você consegue determinar várias coisas, né, que é a técnica de difração de raio-x. Então, a base do princípio da técnica é essa. Você tem uma fonte de raio-x e você faz incidir esse raio-x numa amostra que tem uma estrutura cristalina. Então, qual é o pré-requisito para se fazer raio-x? Tem que ter uma estrutura cristalina, tem que ter uma estrutura organizada. Segundo, tem que ser um sólido, né? Então, essa é uma técnica exclusiva, né, para sólidos. Não é uma técnica para gás nem para líquido, né? Você não faz raio-x em líquido e nem gás. Por quê? Porque não tem estrutura cristalina, não tem átomos organizados. Então, isso é uma técnica exclusiva para estudo de sólidos, né? Mas é uma técnica poderosíssima, né? Poderosíssima. A gente tem um equipamento, eu trabalhei com esse equipamento no mestrado, no doutorado também. É um equipamento que eu trabalhava com materiais sólidos, né? E cristalinos, e aí a gente conseguia tirar várias informações usando essa técnica. Aí já falei do fenômeno da interferência, né? Que não vale a pena, interferência construtiva e destrutiva. E aí eu tenho, antes de falar aqui, deixa eu só mostrar o equipamento. Ó. Esse é o equipamento de difração de raio-x. Isso aqui é um equipamento, na verdade, o equipamento em si está aqui dentro. Ó. Aqui dentro. Aqui é como se fosse uma casinha que o operador tem que entrar, tem uma portinha aqui do lado, ele tem que entrar, colocar a amostra no equipamento, sair, né, porque raio-x não é algo legal para se ficar exposto, né? E aí, ali dentro, eu tenho um porta-amostra e tenho uma fonte de raio-x. E aqui, não sei se dá para perceber, eu tenho um sistema que é tipo um disco, e aqui eu tenho a fonte de raio-x. Eu coloco a amostra basicamente nesse ponto. E esse disco ele vai girando. Esse disco vai girando com a amostra, de modo que... Tem duas configurações, né? Uma que o disco gira, outra que o disco fica fixo e a fonte de raio-x vai girando. Né? São duas possibilidades. E aí, à medida que o ângulo, né, eu vou tendo um ângulo ali de incidência, dependendo do ângulo, eu tenho a difração ou não. Né? A difração ou não. Aqui é outra forma de mostrar o equipamento. Não sei se tem... acho que eu não mostrei aqui, não. Tem uns mais modernos, lá na UENF, foi o lugar a universidade que eu fiz o doutorado, eles compraram um difratômetro de raio-x que ocupa basicamente uma mesinha de
uma mesa de sala de aula, por exemplo, de tão pequenininho que ele é. É lógico, as coisas estão ficando muito portáteis, né? E é uma técnica muito, muito útil para quem trabalha com sólidos, né? Só que equipamento que custa aí na ordem de uns 500 mil reais, no mínimo. 500 mil reais para cima, um equipamento desse. Bom, e aí, essa técnica de fração, ela obedece uma lei chamada Lei de Bragg. Essa Lei de Bragg, que está descrita aqui, ó, na verdade eu vou só usar ela para a gente fazer um exercício para a gente terminar a aula. Ela tem toda uma dedução matemática de onde ela é originada, mas enfim, ela é originada, uma equação que tem a ver com o fenômeno da difração, que é a incidência do raio-x na amostra, e a partir dessa incidência de raio-x, você tem o fenômeno da difração, e aí o que você vê do equipamento é isso daqui, ó. É um difratograma, que a gente chama, né? E aí você vê esses picos, e esses picos, né, são os picos onde ocorreram o fenômeno da interferência construtiva. E esses picos, eles se dão em certos comprimentos, em certos ângulos aqui, não comprimento de onda, em certos ângulos, ó. Esse ângulo é chamado de 2θ. Por quê? Lembra que eu falei que o equipamento, ele gira, né? Ele vai girando aqui, ó. A fonte ou a amostra giram para ver em que momento, que ângulo, né, o equipamento dá, é o ângulo que ocorre a difração, né? E esse ângulo aqui é exatamente esse ângulo, esses ângulos que estão acontecendo, esses picos, né? E a partir desses picos, você consegue calcular muitas coisas, principalmente verificar que tipo de material que é e tudo mais, né? E esses picos, eles são comparados com um banco de dados que já existe, e com base nisso, com base no banco de dados, você consegue determinar qual é o tipo de material. Nesse caso aqui, alumínio, né? Uma liga de alumínio. Enfim, essa equação, que é chamada Lei de Bragg, a gente, através dela, calcula algumas coisas, né? Esse N aqui, ó, é um número de ordem. Geralmente, esse número de ordem aqui vale 1, então N igual a 1. Esse lambda aqui é o comprimento de onda incidente do raio-x, é conhecido, né, o comprimento de onda dele. D aqui, o que é o mais importante, D é a distância interplanar. Né? Você consegue determinar a distância entre os átomos do plano. Para quê? Para determinar que tipo de estrutura cristalina é. Né? Se as distâncias, né, de fração forem todas iguais, isso indica para a gente que é um sistema cúbico, né? Se tiver um que é diferente do outro, aí você vai analisando, entendeu? Essa distância. Seno de θ, o θ aqui seria o ângulo, né, que ocorreu a difração, que aqui é dado pelo próprio resultado do equipamento, né, que são esses ângulos aqui. Vou terminar aqui com um exercício terminar a aula com esse exercício, que é usando essa equação de Bragg, né? Então, vamos usar aqui a equação de Bragg. Esse cara ganhou o Nobel, tá? Por conta dessa equação. Numa experiência de fração, foram utilizados raios-x de comprimento de onda, ó, lambda igual a 0,154 nanômetros, ou 0,154 vezes 10 a menos 9 metros, sobre um cristal de cloreto de sódio, NaCl. Uma difração de primeira ordem, ou seja, o N igual a 1, causou um desvio incidente de 22,77 graus. Então, θ é igual a 22,77 graus. Qual a distância entre os planos dos átomos responsável por esse desvio? Então, ele quer saber o quê? O D. Né? Isso aqui, ó, comprimento de onda, é o que o equipamento dá. O resultado experimental que você encontra é 22,77, que é o ângulo que ocorreu a difração. E aí você calcula, a partir da equação, você calcula o D, né? Vou ter que inserir aqui rapidinho um slide. Falei que ia terminar aqui rápido, né? Mas já são quase 11h30. Mas enfim, faz parte. Então ficaria assim, ó. N lambda igual a 2D seno de θ. N lambda igual a 2D seno de θ. O N igual a 1, lambda é igual a 0,154,
0,154 vezes 10 a menos 9 metros, igual a 2D que eu quero descobrir, seno de 22,77 graus. 22,77 graus. Beleza? Aí com isso você vai descobrir aqui qual é o valor de D, né? Qual é o valor de D. Lembrando aí que a calculadora científica tem que estar na modalidade para calcular o seno, né? Aqui tem que estar em degree, né? Tem que estar em graus. Se tiver em radianos aí dá errado, né? Então, resolvendo isso, a gente vai descobrir que o D vale 0,198 nanômetros. O que é o D? Relembrando, D é a distância interatômica, ou seja, entre, no caso do NaCl aqui, né? A distância do íon Na+, do Cl-, a distância entre eles é de 0,198 nanômetros. A técnica é usada para isso, mas é usada para outras coisas também, principalmente aqui no caso do difratograma, para identificar, comparar esses picos. A gente compara os picos com um banco de dados e aí determina qual é o tipo de material, qual é o tipo de cristal que eu estou trabalhando, né? O banco de dados aí desses equipamentos é um equipamento que é, obviamente, interligado a um software, né? Que vai processar as informações, né? Aqui está claramente mostrando que é bem antigo isso, né? Que é um computador aqui, um PC aqui, né? Bem antigão mesmo, né? Mas o software, Macintosh mesmo. Isso aqui é aquele no disquete ainda, né? Ou não no bolachão, né? O software ele processa as informações, né? E compara o resultado do difratograma com o banco de dados que ele tem, e aí é como se fosse uma impressão digital, né? Os picos que são comparáveis ao banco de dados, você consegue identificar a amostra. Você está trabalhando com a liga de ferro, você está trabalhando principalmente na área de mineralogia, né? O pessoal da engenharia de minas, por exemplo, que quer determinar, né, a composição de um mineral, por exemplo, né? Ele vai lá e não sabe qual é o material, não sabe qual é o mineral. Ele coloca, faz uma difração, né? Os minerais são arranjados de forma cristalina, faz uma difração e compara com o banco de dados, e ele consegue determinar o que é. É uma hematita, é uma magnetita, enfim, é uma alumina, né? E aí por aí vai, né? Uma técnica muito, muito, muito poderosa. Beleza? Bom, era esse o objetivo da aula de hoje. Falar um pouco aí sobre estruturas cristalinas, né? Focando, né? Nós focamos muito no sistema cúbico. Falamos aí do sistema cúbico, já tem uma lista de exercícios, já que eu até coloquei ontem já sobre esse tema, para entregar na quinta que vem, né? Na próxima quinta. E, enfim, era isso. Tem alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Bem tranquilo. Depois vou colocar os slides aqui, né? Não é nada, cara. Não é nada. Trem doido, vocês vão ver pra frente aí, a hora que começar a falar de equações diferenciais, álgebra linear. Isso aí que é trem doido. Isso que vocês vão ver que isso aqui é fácil, cara. Isso aqui é palpável. Agora eu quero entrar em álgebra linear, né? Equações diferenciais ordinárias. Aí o bicho vai pegar. Aí o bicho pega. Aí vocês vão ver o que é bom. Isso aqui é tranquilo. Mas um passo de cada vez, né? Não desespera, não. Transformado de Laplace, integral tripla, cálculo de superfície, cálculo de volume, usando integrais. Aí isso sim que é uma beleza. Desanima não. Vamos manter o foco aqui. Uma coisa de cada vez.